Bom, na última segunda-feira, Maritê, começou a tramitar aqui na Alemes o projeto de lei número 64, de autoria do deputado João Henrique, do PL, que impede multas aos pais que não vacinarem os filhos contra a Covid-19. E a gente recebe agora o autor dessa proposta, o deputado João Henrique, para falar um pouco mais sobre esse projeto. Muito bom dia, deputado João Henrique. Seja bem-vindo à primeira discussão. Bom, o objetivo principal, deputado, a gente pode entender assim: o senhor, a sua proposta é contra essa decisão do STF que impede os pais de terem autoridade sobre os seus filhos. É muito interessante esse projeto nosso, porque eu até vi acompanhando algumas redações que intitularam e nomearam, né? Às vezes projetos precisam ganhar nomes, e colocando como se fosse um projeto negacionista. E, na verdade, é um projeto que ele não é negacionista do direito, dos fundamentos e da Constituição. Então, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, Maritê, ele decidiu por impor multa aos pais que não vacinarem os seus filhos. E as decisões mais modernas daquelas cortes de justiça entendem que o Poder Legislativo pode, em reação às próprias decisões deles, propor projetos contrários àquilo que eles decidiram, com o intuito, inclusive, de fazer a reversão, a mudança daquela jurisprudência. Então, o que a gente entendeu nesse projeto? Primeiro ponto, artigo 24 da Constituição Federal, inciso 12, salvo engano, diz que é competência concorrente dos estados legislar sobre proteção e defesa da saúde. Por isso, o SUS mesmo é algo que é federal, estadual, municipal. Então, tem essa questão da competência. Então, a gente, enxergando um espaço legislativo, entendeu por colocar esse projeto impedindo que o Estado fiscalize e multe os pais que não vacinarem os filhos contra a Covid-19. Primeiro ponto, ninguém aqui é contra nenhuma vacina credenciada, contra o calendário vacinal que a gente conhece e aprovou a sociedade há muitos anos, sem alguma obrigatoriedade. A gente leva em conta que a Organização Mundial da Saúde, em primeiro ponto, é contra a imposição e obrigatoriedade da vacina da Covid-19. Por quê? Porque ela está em período experimental. O Supremo, aí sim, Tribunal Federal, decidiu que uma substância benéfica que tem potencial de curar o câncer não pode ser fornecida a todas as pessoas que solicitaram a justiça, porque ela não saiu da fase experimental e ninguém sabe a questão dos malefícios. Então, esse mesmo raciocínio tem que ser aplicado para uma vacina, para um tratamento em caráter experimental. E se a competência que a Constituição deu para os estados é concorrente, significa que a União Federal, o STJ, eles só podem interpretar ou legislar, no caso, a União Federal, sobre normas gerais em matéria de saúde. Então, as considerações, as especificidades, a competência suplementar, ela é dos estados. O que significa que, para você impor uma obrigatoriedade dessa, você tem que entender a realidade local do estado. Quantas crianças estão sendo infectadas? Quantas crianças estão transmitindo isso? Qual é a capacidade? Cadê os dados? Cadê as estatísticas? Isso é algo individual de cada estado e não tem esses números para você, lá em Brasília, impor uma decisão que vai ter efeito no Brasil inteiro e dizer que as pessoas vão ter que colocar os seus filhos sob risco quando não é necessário, porque as crianças são imunes a este vírus, especificamente que é o da Covid-19. E mais, já que nós estamos falando de lei aqui, o nosso Código Civil, no artigo 15, para os leitores, os ouvintes e a nossa audiência e acompanhar, o artigo 15 diz que você é impedido, você não é obrigado a submeter a nenhum tratamento que coloque a sua saúde em risco. E qualquer remédio que você pegar a bula tem os riscos do remédio. Então, se é um remédio, um tratamento em fase experimental, o nosso Código Civil, que era o que o STJ deveria ter interpretado corretamente, impede a imposição quando há algum tipo de risco à vida da pessoa que está sendo ministrada o tratamento. E, deputado, a gente tem que destacar aqui para os nossos telespectadores que esse projeto, gente, ele não interfere
interfere nas medidas de saúde públicas já vigentes. É só em relação à vacina da Covid-19, porque tem médicos que apoiam e tem médicos que aprovam, né, deputado, essa vacina. E como o senhor também já destacou, né, está em estudo ainda, né? E isso será apresentado também, né, deputado? Não, isso vai ser apresentado, esse projeto ontem, nós fizemos um pronunciamento completo sobre isso que eu estou tentando resumir aqui ao vivo. Mas o deputado Júnior Mock, que é um conhecedor das normas internas da Casa, foi presidente da Casa, é membro da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Júnior Mock entendeu e falou, olha, deputado João Henrique, independente da ideologia que possa existir dos acertos ou erros de implementar um projeto nesse sentido, a sua fala está mais do que correta e encontra ressonância na competência legislativa do Estado, tanto é que vieram projetos ao plenário com o mesmo fundamento na questão de ministrar os remédios à base do canabidiol. Então, isso é um indicativo que a CCJ deve votar, ou pelo menos um voto, eu acho que o deputado Júnior Mock abriu o voto dele ontem ali, para que chegue em plenário e a gente possa discutir essa medida. Lembrando que a Constituição Federal, no artigo 225, também coloca um princípio que é o princípio da não intervenção do Estado quando envolve algum risco. 225, parágrafo 1º, inciso 5, salvo engano. Então diz o seguinte, que se o Estado tem alguma dúvida ou o tratamento está em fase experimental, o que o Estado tem que fazer ali é não intervir, não interferir. E, na verdade, o que nós estamos vendo é uma Corte de Justiça impor um tratamento. As consequências são grandes. Por quê? Porque as pessoas já estão com dificuldade de comprar o ovo, o café, o leite, a carne, o pão, o queijo, e vai pagar multa se não vacinar o seu filho. Diz, não, mas como é que isso vai fazer? Hoje existe um arcabouço legislativo que, se falta uma vacina, você já tem problema na matrícula do seu filho, você já tem problema para frequentar algum clube. Então, às vezes, vai ser retirado da pessoa esse direito de liberdade, de escolha, de segurança à vida, por imposição de uma multa. E nós estamos mostrando para o Superior Tribunal de Justiça que a competência não é dele, é do Estado, que não tem lei nenhuma no Brasil, federal, estadual, municipal, que obrigue você a vacinar. Então, seguindo a competência da Constituição, quando não há nenhuma lei e a competência é concorrente, se o Estado legislar, a competência é plena dele, inclusive para decidir aquilo que deveria estar numa lei federal. Então é interessante esse projeto de lei nosso, porque com um projeto de lei aprovado nessa Assembleia, isso pode modificar essa questão no Brasil inteiro e obrigar a reversão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, é sim um projeto realista, fundamentado na nossa Constituição Federal, nas leis, nos códigos e nas normas. É um projeto que vai gerar um debate nacional. Eu gosto, né? Quando acontece isso. Polêmico. Vamos aguardar, então, né? O projeto começou a tramitação essa semana, vai passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como o deputado já disse, e depois vem a plenário para a sua primeira votação. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. Não, eu agradeço, Maritei. Só para encerrar, você falou num ponto interessante, que é a questão de ser polêmico, né? Eu digo que eu gosto de polêmica porque as pessoas esperam que os assuntos sejam debatidos. E a grande crítica ao Poder Legislativo é a falta de debate, os conchavos, são os projetos que são peças orçamentárias, coisas que a gente normalmente aprova sem muito discussão nos detalhes, nos reflexos. Então, esse tipo de projeto possibilita aos parlamentares entrar em conexão com o seu público, cravar a posição e defender a população dentro daquilo que a gente veio parar aqui nessas galerias para fazer. Então, eu fico feliz quando um tipo de projeto desse permite uma discussão de alto nível, científica e fundamentada. E pode ter certeza que é isso que a população espera. Obrigado.